Sejam bem-vindas à segunda aula da Cúpula. Mulheres fortalecendo mulheres, porque o feminino vai curar o mundo. A primeira aula nós trouxemos uma aula provocativa, disruptiva, perguntas que te faziam literalmente raciocinar o teu estado atual e para onde você quer chegar. E na segunda aula a gente decidiu falar sobre beleza. Porque a mulher que se sente autoconfiante, a mulher que se sente preparada, ela consegue literalmente alcançar lugares ainda maiores. Pensando nisso, eu trouxe 3 águias incríveis, mulheres que eu sou encantada, que eu admiro todos os dias pela luta diária, pela decisão, pela forma com que elas empreendem e pela forma com que elas veem e realmente empoderam outras mulheres. Eu trouxe Tânia Miller, eu trouxe Pamela e eu trouxe a Gabi Antunes. Eu gostaria agora que vocês se apresentassem para as meninas, né? Quem é Pamela Policeno? A Pamela Policeno é uma empreendedora já desde sempre, porque a família sempre foi, então isso para mim é muito natural. E com o tempo eu descobri o meu dom, né? Aquela busca, né, de saber para o que eu vim para esse mundo, né? E um dia ele me apareceu de uma forma muito aleatória, né? Na verdade eu sempre estava pedindo a Deus que me mostrasse esse caminho e de repente apareceu aí a parte do olhar, né? Uma coisa que eu sempre dei muita importância, inclusive, na minha vida, mas nunca tinha percebido que isso, de repente, pudesse se tornar uma profissão para mim. Uau! E, de repente, quando eu me vi, eu estava já dentro da profissão e lá se vão 11 anos trabalhando com olhar, sobrancelhas, remoção a laser e por aí vai. Uau. Cuidando das mulheres. Tânia Miller. Quem é Tânia Miller? Tânia Miller. A Tânia é a mãe da Bruna, da Isabela, que ama animais e sou cabeleireira desde os meus 13 anos. Né? Sempre amei trabalhar com beleza, né? Comecei com unhas, hoje estou com cabelo, né? Mais de 25 anos trabalhando com cabelo. E me motiva muito trabalhar, elevar a autoestima da mulher. Isso me deixa muito feliz, ver o olhar no brilho das pessoas. Sim. Uau. Quem é Gabriela? Gabriela é uma mulher empresária. Desde os 18 anos trabalho no ramo da beleza, dos cosméticos e maquiagem. Sou apaixonada por essa área, né, de levar um brilho, de levar aquele sorriso, de poder empoderar, de transformar aquela pessoa e levar ela para um próximo nível. Também sou líder de uma equipe de mulheres que transformam as suas vidas e eu sou apaixonada nessa área, né, da beleza, que é o mundo das maquiagens, dos cosméticos, enfim. Uau! E o tema, ele foi um tema de propósito, né? Porque a gente sempre fala da beleza como sendo algo, primeiro que hoje em dia é muito taxado, né? Só é bonito quem tem a boca assim, o nariz assim, a cor assim. E eu acredito que atualmente, principalmente agora, né, com a nossa geração Z e muito mais, isso ficou um pouquinho diferente, né? E a gente começou a ter o conceito de que beleza era algo que poderia estar associado de dentro e que também, inclusive, o quanto a parte de dentro traria para fora. E Sim. Quem me deu esse tema, na verdade, né? Eu não posso pegar esse crédito, porque foi numa conversa com a Pamela que ela trouxe esse tema. E eu achei tão lindo o que você colocou pra gente, o quanto elas estão associadas. Explica um pouquinho pras gurias que estão em casa, tentando entender como assim beleza de dentro, beleza de fora. Ah, tá falando de conceito filosófico agora. Não, né? Explica pro pessoal um pouquinho dessa questão. Falando em filosófico, na verdade, eu sou meio filosófica. Eu gosto de filosofar aí sobre algumas questões. Sim. E, na verdade, a beleza ela é mesmo uma questão para se pensar. Realmente as coisas têm mudado, isso é ótimo, porque cada vez está quebrando mais essa coisa de padrões. As pessoas elas estão podendo cada vez ser mais o que elas são. E isso é ótimo, até porque cada um, né, tem a sua beleza.
Então, a beleza ela é algo que vem, na verdade, de dentro para fora mesmo. Porque da mesma forma que você admira lá, você tem uma mulher lá que você admira, que você acha ela fantástica lá, uma Angelina Jolie, né, que é uma pessoa muito conhecida. Ok, só que ela é legal para um tipo de olhar. De repente tem uma outra lá, uma Lady Gaga, que é completamente outro padrão e tem muitos admiradores. Mas por que isso? Porque cada uma tem uma identidade própria que vem de dentro para fora. Então o primeiro passo é você se amar, você se cuidar e você se respeitar. A partir do momento que você se olha, você não se respeita, você não se aceita, você acha que você é a última, né, e que você tem que atingir aquela, porque aquela para você é tudo de bom, já não tá bom pra tua beleza, você já se colocou lá embaixo, sendo que todo mundo tem a beleza. O que importa é o jeito que você vai se expressar. Isso vai fazer toda a diferença. A pessoa, às vezes, ela tem muito mais charme do que uma beleza física. Sim. E acaba sendo muito mais interessante. Uau! O carisma, né? Às vezes a pessoa, tem gente que fala o belo, tem um corpo, o padrão de beleza, né? Que hoje tem que dar um padrão de beleza, mas às vezes a pessoa não tem aquela beleza que é tal o padrão, mas o carisma dela, a generosidade, né? Como ela trata as pessoas faz ela ficar ainda mais bela. Eu acho que isso também conta muito. E quebrar também esses rótulos, né? Que hoje tem o corpo perfeito, a boca perfeita, o cabelo perfeito. Então isso, as pessoas hoje estão rotulando muito. E isso leva também até a adoecer, né? Que a gente vai se comparando. Sim, exatamente. Se compara muito. Principalmente, eu vejo aqui na cidade que a gente tá andando ali na praia, a gente vê uma mulher com um corpo bonito, toda siliconada, a gente fica se comparando. Sim. Aí o que é belo pra gente se torna uma coisa... Meu Deus, a gente tá se comparando com ela, mas... Pesado. É pesado, né? Sim. E isso adoece. Eu acho que a gente tem que se olhar mais, porque é bela, nossa, né? Sou assim, sou bonita. Nos admirar primeiro, pra depois ficar nessa comparação, que acho que é bem péssimo. Ser mais natural, né? Ser mais... Sim. E nós, mulheres, já temos muito peso, né? Uma cobrança. E na verdade não é um peso que colocam em nós. Desculpem, mas muitas das vezes é um peso que nós escolhemos assumir. Exatamente. E aí uma coisa que, assim, eu até estava comentando antes com a Tânia, que às vezes a pessoa não aceita aquilo que tá... quero mudar, quero fazer, quero acontecer, mas ela não consegue aceitar o que ela tá vendo como belo, né? Eu acho que o interno atrapalha muito nas suas transformações, né? Atrapalha. Então, assim, eu uso muito o visagismo para fazer as transformações. A questão de o melhor corte, a melhor cor, tudo isso. Só que eu percebo que é muito além disso. Então, eu gosto de sentar com a cliente, eu começo a conversar com ela, porque às vezes não é só ali o visual que ela quer mudar. Tem algo dentro, né? Então, quando eu olho, eu falo assim, já sei o que eu vou fazer. Daí eu sento e vou conversar com a pessoa. Vamos fazer um bate-papo. E daí ela começa a me falar, daí eu falo assim, mas como é seu dia a dia? Para saber se corto aqui a franja, se ela vai conseguir amarrar, se ela faz uma academia. Daí ela começa a desabafar. Começa a conversar. Daí, assim, minha percepção muda totalmente do que, assim, eu ia fazer. Quando você olha no espelho, o que você vê? Uau. O que você quer? O que você quer transmitir? Então, daí começa. Daí ela começa a conversar, daí eu já vejo que é outra coisa. Realmente é uma coisa de dentro para fora. Sim. Ela precisa se sentir bonita, a mulher tem que se sentir desejada, tem que se sentir bem. Então, é essa questão. E vocês acreditam que a jornada do autoconhecimento, ela contribui para esse período? Para que a mulher se sinta bem? Muito. Completamente. Só que é assim, né? É uma coisa complicada, porque o autoconhecimento não tem fim. Exato. Né? A gente vai sempre mudando. Né? Então, acompanhar as mudanças e não se apegar como você foi há 15 anos atrás. Porque 15 anos atrás tal coisa era assim em mim. Gente, agora é um outro momento, né? Você vive um outro momento, uma outra realidade. Então, a gente tem que pegar e, né, lembrar disso como deve ser. Aceitação, né? Uma aceitação. Mas dependendo até da aceitação, pode ser frustrante. Porque, igual nós estávamos conversando, uma pessoa que era mais gordinha, ela vai se aceitar. Às vezes ela não está se sentindo bem, mas a aceitação para ela
né, pode ser meio frustrante. Eu acho que Sim, também a gente tem que sim. olhar bastante. Não, não a Sim, aceitação de aceitar como ela está no momento. A aceitação que muda as épocas, né? Assim, que ela não Sim. vai estar como ela estava. Ela pode ser uma nova versão, Sim, aí com certeza. uma nova versão dela mesma. Uau. Exatamente. Ô Gabi, e como você acredita que a maquiagem pode contribuir nessa jornada? Dela se sentir mais bela e dela não confundir o que é real do que é irreal. Transmitir confiança, né? A maquiagem, eu falo não uma maquiagem artificial, mas uma maquiagem que você vai se sentir bem no seu trabalho, no seu dia a dia. Às vezes você tá passando por um momento não tão legal, mas eu falo que um básico, um batom. Às vezes tem gente que fala, nossa, maquiagem, eu tenho preguiça, mas o batom, sabe, transforma. Sim. Nem que seja pra te dar um sorriso, você se sentir melhor, você se sentir bem no seu dia. É isso. É um batom, uma dose de autoconfiança. Não precisa de muito, não. O básico mesmo, porque tem gente que cria tantos roteiros, né? Tem que fazer uma maquiagem assim e tal. Exatamente. Não precisa, não. E mulher tem muito disso, né? Isso vem A a gente cobrança. acaba virando o tal da procrastinação. E, não vou fazer Sabe? maquiagem porque demora. 2 minutos. Gente, não Leva precisa. 2 minutos. Faz um dia, cronometra, aquele básico mesmo, né? Igual eu só passo o protetor. Gente, passei super cedo, tá? Passo aquele protetor solar, um blushzinho e um marronzinho ali, um pouquinho de rímel. Acabou! E eu Sim. falo que, pelo Já menos, faz não toda a esqueça de diferença. um batom, alguma coisa pra dar uma cor, uma vida. Aham. Porque isso vai transmitir mais poder, mais autoconfiança. Você Exato. vai se sentir melhor, você vai se sentir mais produtiva. Uhum. E muda. Itens que não pode faltar na bolsa de uma mulher. Por exemplo, se eu tivesse na minha bolsa agora, eu teria retocado. Itens que não pode faltar na bolsa de uma mulher. Olha, uma máscara de cílios pra deixar um olhar mais impactante. Um perfume pra levar mais confiança, poder aonde você for passar. Um batom e um hidratante para as mãos, assim, são coisas que não faltam na minha necessaire mesmo. E claro, uma base, né, gente? Porque a gente vai tampar aquela carinha que tá ali às vezes sofrida. Eu tô recebendo aqui no meu ponto falso solicitações de um curso de automaquiagem na nossa plataforma. Pra gente gravar. Pode ser? Vamos marcar? Muito bom. E, Pamela, Sim. a gente falou um pouquinho de maquiagem e, assim, uma das coisas que eu percebo muito é que as pessoas estão ficando com a mesma sobrancelha. Aham. Primeiro, a carimbada. Depois, agora todo mundo com a sobrancelha arrepiada. Eu tô um pouquinho, mas não tá tão artificial. Tá todo mundo só pulando de formato de sobrancelha, né? E aí Sim. as febres vão aí, abrem um monte de coisa de remoção de micro. É, E entra nessa questão de identidade que a gente tá falando também. sim. Mas como é pra você, profissional da área, que realça o olhar, que usa o visagismo também pra poder fazer isso, lidar com essa questão delas mudarem e a autoestima ir oscilando junto com as mudanças? Como Sim. é? Olha, tendência sempre vai ter e as pessoas gostam, né? Até porque isso ajuda a gente a se enquadrar no momento da vida muitas vezes, sabe? Então, só que lógico, a gente tem que tomar muito cuidado com as tendências, né? Porque, por exemplo, na época lá, né, que não faz tanto tempo atrás, sobrancelhas finas era moda. Mas é uma moda que não tem como você voltar atrás, praticamente. Existem reconstruções de sobrancelhas, só que muitas vezes elas não ficam 100%. Até porque há 15 anos atrás teu organismo era um, hoje é outro. Então vai voltar diferente, sabe? Micropigmentações, hoje a gente tem o laser, né? Inclusive eu faço muita remoção, porque as pessoas muitas vezes chegam com sobrancelhas tatuadas com um formato completamente diferente do formato original da sobrancelha dela. Sim. Porque ainda existem profissionais que querem atender muito o que a cliente quer, só que esquecem desse longo prazo, entende? Então, eu acabo fazendo muitas remoções para que eu possa, então, entregar algo mais natural para a cliente. A naturalidade de lá, né, de trás para hoje, ela tá, assim, disparada. Sabe, todos os procedimentos estéticos, eles estão tentando ir para o lado natural. Talvez porque tenham percebido que as coisas estão ficando muito exageradas. Sim. E as pessoas estão perdendo o feeling
sabe? Do que é demais. Sim. E muitos profissionais também acabam perdendo isso, sabe? Então, sempre trabalhar com muita responsabilidade, tentar entender o que a pessoa gostaria, o que vai fazer ela feliz e como que a gente vai destacar o que ela já tem de bom e não transformar ela numa nova pessoa. Porque assim você se olha no espelho e você se reconhece. Uhum. A pior sensação que tem é você se olhar no espelho depois de fazer um procedimento ou até mesmo uma maquiagem, um cabelo e você não se Sim. identificar, sabe? Já aconteceu isso comigo. Sim. Gente, lá em Curitiba uma vez eu fiz o cabelo, meu Deus do céu, Tânia, eu me olhei no outro dia no espelho e não conseguia me olhar, gente. Nossa, Eu não conseguia Todas me nós já olhar. vivenciamos. Comenta aqui embaixo, gente, por favor, quem já vivenciou uma situação dessa, só pra gente não achar que tá sozinha. E, gente, a mesma coisa a sobrancelha. Assim, Quantas sobrancelhas eu recebi, gente, com a sobrancelha totalmente assim, né? Que não tá legal pra pessoa e ela tá desesperada querendo remover aquele procedimento, sabe? E é uma coisa que leva um tempo, sabe? Porque não é como uma maquiagem, né? Que a gente lava o rosto, passa um demaquilante e dá uma pronto, resolvido. consertada ali. Né? A micro não. A micro são sessões para você remover um procedimento. Uau. É E dolorido? demorado. É um pouco dolorido, depende da pessoa, e outras pessoas até que não sentem, sabe? Mas ela tem sim uma certa sensibilidade. Sim. E a sobrancelha é muito assim, eu falo que é o cartão postal da pessoa. Sim. É. Porque muda totalmente o rosto, o Muda. olhar, Nossa. né? Eu falo que é impactante, eu acho que é uma coisa transformadora. Sim. A sobrancelha, ela leva a autoestima ou muito lá embaixo ou muito lá em cima, né? Mas olha, eu vou te falar, ela é tão importante, né? A gente sabe disso e muitas mulheres sabem. Mas às vezes elas passam, olha, um tempo sem cuidar da sobrancelha. Mas se pega e encontra alguém em algum lugar que tá com uma sobrancelha que não tá legal, vai chamar atenção na hora. Com certeza. Eu tenho uma coisa com a sobrancelha. Eu já não sou muito de procedimentos normalmente. Eu sempre vou pro mais natural, tudo muito pouquinho. As cores, é cor de nada. É o meu perfil, né? E que tá tudo bem quem gosta de coisas mais chamativas. Mas a sobrancelha pra mim, todas as vezes que eu vou em algum lugar e a pessoa às vezes tira mais do que é necessário, muda muito o formato dela, aquilo me incomoda. E aí eu sempre faço um gancho pra venda. Às vezes a gente quer imprimir no nosso cliente aquilo que a gente acha bonito. Mas não é o que o nosso cliente acha ou aquilo que faz sentido pro rosto dele, tô errada? Não, com certeza. Na hora de fazer a sobrancelha, eu sempre brinco falando exatamente aquilo, que não é um carimbo. Que eu pego, né, faço em você um tipo de sobrancelha, que vai ser o mesmo da Tânia, que vai ser o mesmo teu, sabe? E o mesmo meu, cada um com a sua, sabe? Porque é muita personalidade, sabe? Que você transmite com a sobrancelha. Então, ela é muito única, muito única. E eu vejo, assim, também, assim, eu faço minha sobrancelha com a Pamela, e a gente é pegada, assim, um pouco assim ao passado. Antes fazíamos sobrancelha e sangrava, uma micro, né? Sangrava, era aquela coisa, criava uma casca. E eu falava assim, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer isso. Então, agora assim, passaram-se os anos, daí eu conheci a Pamela, não vou fazer porque dói muito, isso, aquilo, outro dela. Não, Tânia, que não dói. Eu duvido, porque eu sou assim dessa, duvido. Daí fui ver ela fazer em uma pessoa, a pessoa, não doeu nada. Eu falei, mas como isso é possível, né? Daí ela fez minha sobrancelha fio a fio, assim, eu não acreditei, fiquei boba, assim. Então, assim, eu acho que as pessoas, assim, dá um voto de crédito, assim, as coisas mudam, as coisas evoluem. Isso em tudo, em produtos de cabelo, a questão de fazer a sobrancelha. Sim, tudo. E sobre o cabelo, assim, um gancho que eu queria muito entrar e vem nessa questão da identidade e de igual forma, que é a questão do visagismo, né? Porque o visagismo veio para tua vida com certeza como algo singular, né? Como é para você a escolha, esse momento de troca com a cliente, de qual a escolha certa? A cliente às vezes vem com uma ideia pronta. Como é para você esse momento, assim, de trazer algo que seja de acordo com o que ela quer, mas que também combine com a realidade do rosto, do cabelo dela? Sim, eu acho que é a parte que eu mais gosto. Porque a pessoa, assim, vem e vem com uma foto da revista. Eu quero, assim, o cabelo igual a esse. Eu quero da Eliana. E eu tenho que mostrar a realidade para ela
e onde eu consigo chegar, né? E assim, porque a pessoa mostra aquela foto, eu quero meu cabelo assim, mas ela não tá vendo só o cabelo. Ela tá vendo o rosto da atriz, a pele que combina com aquele cabelo, o corte que combina com aquele rosto. Então eu tenho que ver assim, tudo isso, né? A pessoa tem um rosto redondo, a atriz lá tem um rosto fino. Se eu cortar aquela franja aqui na pessoa, o rosto vai ficar mais redondo. Então eu tenho que cortar uma franja tipo do queixo para baixo que alonga o rosto dela. Porque se eu fizer igual da foto, ela vai me odiar. Porque não vai ficar igual da foto, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem sua identidade. Sim. Então, é esse momento, assim, que eu sento no meu banquinho, olho no olho, vamos conversar agora. E elas aceitam bem? Aceitam. Aceitam. Como que você faz, assim, quando elas estão bem irredutíveis? Vamos supor, né? Vamos falar de corte, vamos falar de tintura. Quero o meu cabelo, porque eu já vi isso acontecer num salão que eu atendia como consultora, e aí a pessoa queria fazer luzes. E eu achei responsabilíssimo da cabeleireira que ela fez um teste de mecha e não deu certo. E ela falou, olha, infelizmente não tem como a gente fazer, né? E ela ficou arrasada porque queria fazer mesmo, que danificasse o cabelo. Como é esse momento? Então, eu atendi até uma cliente, né, que eu sou de São Paulo, eu quero fazer luzes hoje, eu quero sair loira do salão. A pessoa com queda de cabelo, né, pouco cabelo, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer um teste de mecha no seu cabelo. Fiz o teste, não passou no teste, né, que é uma mechinha bem fina. Sim. Eu vi que ia quebrar todo o cabelo, então eu não tenho como fazer esse procedimento. E só que estava caindo do couro cabeludo. Então eu falei para ela assim, olha, no momento não vai dar para fazer as mechas. Na verdade, nenhum cabeleireiro que faça o seu cabelo vai resolver, porque o problema é de dentro para fora. Você precisa procurar um especialista, um médico, para você ver sobre alopecia, sobre o que você tem no teu couro cabeludo. Daí depois que você tratar, cuidar, daí podemos conversar. Mas aí sentei, daí fiquei conversando, né? E daí ela chorou. Porque eu queria muito. Nossa, eu quase assim choro junto. Eu já sou chorona, né? Eu seria nesse mesmo. Você sabe, né, Pamela? A gente só quer uma tudo eu desculpa choro, pra chorar. Tudo eu choro. Mas tá vendo? Isso é uma profissional. Porque eu acho que se fosse outra pessoa, inventava alguma desculpa ali e fazia, até mesmo pelo dinheiro. Né? Sim. Porque fazer uma mecha. É um problema. Não, mas ficou ouvindo. Daí ela, né, eu fiquei ali, nossa, assim, arrasada, porque eu quero tanto, assim, fazer que a pessoa saia bem, né? E ela foi embora, chorou tudo, foi embora, foi se cuidar. Daí, depois de uns 8 meses, passaram um bom tempo, ela voltou. Daí ela chegou lá, eu vim fazer minhas luzes, Tânia. Eu falei assim, tá, vou fazer o teste de mecha. Daí ela falou, né, que cuidou tudo. E daí eu fiz ela se tratou, fiz o teste de mecha e passou. Meu Deus. Daí eu falei assim, passou. Só que ela queria assim, um loiro ultra claro. E o cabelo não chegou naquele ultra claro. Eu peguei e falei assim, não, o seu cabelo chega neste tom. Então, por isso que eu já nem faço direto. Porque se não for chegar no tom que a pessoa quer, ela cria uma expectativa. Sim. Né? Ela cria aquela expectativa e você acaba frustrando a pessoa. Daí eu falei assim, vai chegar nesse tom, um tom mais dourado. Daí ela falou, tá bom. Daí fiz o loiro dela, ela, né, achou lindo, maravilhoso. E essa cliente me trouxe mais de 10 clientes. Ela pegou e falou assim, sabe por quê? Porque quando eu vim aqui, você não fez. Você me indicou o tratamento. Porque talvez outra pessoa falasse assim, vou fazer, nem se for uma morena iluminada, mas eu vou ganhar ali o meu dinheiro. Ou fazer um tratamento, vou fazer um cronograma capilar. Que daí vai hidratando o seu cabelo, ganho o meu dinheiro e depois faço as luzes. Não, mas eu sabia que não era um problema só que um cabeleireiro pudesse resolver. Sim. Então, assim, eu acho, pra mim, eu prefiro perder a cliente naquele momento, assim, a honestidade, assim, acima de tudo. Sim. Porque essa cliente você vai ter pro resto da vida. Entendeu? Sim, eu fui pra São Paulo, cheguei hoje de madrugada até, fui atender lá umas clientes minhas que eu tenho mais de 10 anos. E uma tinha casamento, outra tinha um evento, e eu falei para elas assim, eu estou em Balneário, mas eu nunca vou deixar vocês na mão, porque elas confiam muito em mim. Daí eu fui lá, atendi e voltei. Uau!
Uau, muito legal. linda. É que eu amo o que eu faço. E seguindo a linha do que a gente precisa ter na bolsa para cuidar do cabelo dia a dia, no dia a dia Sim. mesmo, na batida louca que a gente vive, né? Ah, prende cabelo, solta cabelo, muda cabelo, faz uma escova, bota. Agora, O que a gente não pode deixar de ter na bolsa? Bolsa, um óleo finalizador. Aham. Um olhinho a gente tem que ter. E Anotaram, né? se sair, não for voltar, um protetor térmico. Porque lavou o cabelo, tem que passar. Ainda mais assim, é praia, tem que usar, independente de ir pra praia ou não, tem que passar o protetor térmico todos os dias. Seguindo a linha das dicas. Antes da maquiagem, o que eu preciso fazer? Porque a gente só acha que é só maquiagem, né? É, O que não. faz com o rosto? lavar. Lavar com um bom Na sabonete. dúvida, banho. Um bom sabonete facial pra tirar aquelas endacas, né? Aquelas células mortas. E hidratar. Gente, por favor, hidrate a pele. Ah, mas minha pele é oleosa. Aí que você deve hidratar mesmo. E passa um primer, né? Pra ele fixar ainda mais a maquiagem. Deixar uma durabilidade ainda melhor, né? E o primer, se ele for transparente e com protetor solar, você pode ficar tranquilo e despreocupado. A maquiagem vai durar o dia todo. Você não pode esquecer. Boa. Amei. Nas sobrancelhas, as pessoas vão lá querendo uma imagem igual da Tânia. Vão lá com uma imagem, eu quero ficar assim. Não quero, vamos supor que eu não quero fazer micro. Não quero fazer micro, mas eu quero ter mais pelinhos. Como é a tua conduta? Porque às vezes elas já vêm com o formato da sobrancelha muito machucada, né? Sim, se acontecer de, por exemplo, a pessoa às vezes acaba mexendo em casa, né? Ai, porque assim, não, esse aqui eu posso tirar, daí tira. Mas esse aqui também vai. Aí quando tira, aquele era o que não era pra tirar. Aí abre um buraco na sobrancelha, sabe? E às vezes aquele ali não volta, sabe? E aí você já fica com a falha na sobrancelha. Então, o que acontece? Existem as reconstruções, né, de sobrancelhas, né, com ativos para a sobrancelha que ajuda a fortalecer e a crescer os fios. Se você já teve fios naquela região onde você não tem mais, mas por conta de tirar errado, né, foi acontecendo, eles voltam a crescer ali muito provavelmente, né? Mas se você nunca teve fios em certos lugares, se é algo que já, né, é da sobrancelha da pessoa mesmo, daí não adianta que não vai vir fios naquele local, porque e cicatriz também, né? Cicatriz, onde tem cicatriz não cresce fios. Sim. Muitas vezes a pessoa machuca ali e acaba fazendo uma falha permanente, né? Não tem como contornar a situação. Mas seria uma pessoa que não gosta de micropigmentação, prefere coisas naturais, se for o caso, né? Uma reconstrução. Ou então a gente só parte para um design, porque, gente, a tendência desse ano, uma das tendências que tá desde o ano passado vindo forte, é a naturalidade, sabe? A micro, ela já veio cada vez mais para a naturalidade, né? Tal dos nanofios, né? Micropigmentação fio a fio, né? Então, tudo isso já veio trazendo a naturalidade para o dia a dia das pessoas, tirando aquela sobrancelha extremamente forte para uma coisa mais leve. E hoje em dia está cada vez ficando mais natural, tanto que está tendo até os implantes de sobrancelha. Sim. Né? Então a naturalidade, ela ganha disparado. Dica de milhões. Para tudo. Anotem essa. O que a gente precisa, assim, existe, né, algum alimento, alguma vitamina, algo que seja imprescindível para poder melhorar o crescimento dos fios, porque vai crescer aqui, vai crescer cabelo, vai crescer tudo também, né, gente? Existe alimentos e vitaminas que você recomendaria para seus clientes, além dos fitoterápicos? Toda vitamina que é bom para cabelo é bom para o restante dos pelos, né? Então, uma alimentação saudável, ela vai refletir em tudo. Cabelo, unhas, pele, em tudo. A alimentação é primordial para qualquer coisa, né? É uma coisa bem importante. E existem vários, né? Vários produtos próprios para a sobrancelha, para que deixem elas mais saudáveis, né? Então, são essas duas coisas que... Mas tem que, né, pesquisar bem certinho, né, e tal, para você realmente estar fazendo boas escolhas. Ótimo. Alguma vitamina, alimentação que você recomenda que não vive sem? Não, a respeito de cabelo, as hidratações, as nutrições
E eu vejo assim, o que atrapalha muito hoje, o maior problema é o uso de produtos errados. Porque a loira, eu preciso reconstrução, e todo mundo tem reconstrução em casa. Então, o uso dessa reconstrução contínua, o excesso de queratina faz partir o fio do cabelo. Então, o que eu mais vejo, assim, as clientes falando, e não sabem, elas não têm obrigação de saber, mas prestar atenção nisso, usar um shampoo mais de hidratação, nutrição e deixa a reconstrução com o cabeleireiro. Perfeito. E aquelas misturinhas, porque eu recentemente, né, a minha amiga foi o Dedé fez. O Dedé conta a verdade. O Dedé esses dias, ele viu no Instagram que era bom pro cabelo pegar um shampoo transparente, jogar alecrim e cravo e que era bom. Conta se o Dedé fez certo. Então, hoje nós temos produtos maravilhosos, né? Então, assim, antigamente se usava babosa no cabelo, né? Então, mas as pessoas não faziam tanta química como fazem agora. Né? Esses dias atrás eu estava vendo o depoimento de uma mulher que passou babosa no cabelo. Todo mundo sabe que babosa é ótimo pro cabelo. Lá atrás. Né? Então, assim, tem babosa hoje nos produtos. Né? Agora, a pessoa aplicar babosa no cabelo e chegou no salão, a profissional, tem alguma coisa no cabelo? Não passei nada. Tá do jeito que você fez. Daí, a profissional subiu as luzes. E antes de vir pra cá, eu passei babosa. Daí, o que deu? Uma reação química. O cabelo começou a quebrar. A profissional foi lá e tirou na hora. Então, assim, hoje nós temos tantos produtos maravilhosos. Não significa também que os mais caros são os melhores, gente. Né? Procura o cabeleireiro, peça assim, indicação, faz assim, um cronograma. E um cronograma não é nutrição, hidratação e reconstrução. É cronograma. Cada pessoa é única. Então, é nutrição, hidratação. Tem que ver o que realmente o cabelo precisa. Naquele momento. Gabi, em uma palavra ou uma frase, por que você faz o que você faz? Por amor. E, assim, eu me sinto bem. Sabe quando você esquece dos problemas lá fora? Os problemas do mundo? E aí fica só você e o seu trabalho, mulheres conversando. E aí você troca sorrisos. Você abre os ouvidos e os olhos para aquela pessoa, para ela às vezes tirar aquele problema dela, e aí você acaba sendo aquela conversa de psicóloga, de amiga, para poder escutar. É isso, é muito bom. Por que você faz o que você faz? Eu sempre gostei de ser útil, sabe, para as pessoas e de ver as pessoas felizes. Então, o meu atendimento ele acaba sendo muito assim diferenciado da maioria, justamente porque elas sentem que eu coloco muito amor ali, sabe, que eu faço com prazer. Então, eu gosto muito disso, gosto de servir. Uma vez uma amiga falou assim: nossa amiga lá está se formando em fisioterapeuta. Isso mostra muito sobre o que ela é dentro dela. E eu nunca tinha pensado por esse lado, mas realmente eu acho que a nossa profissão ela tem muito a ver com o que a gente quer entregar para o mundo, sabe? Então eu gosto muito de cuidar de mulheres e de ver elas felizes e de ver todas bem empoderadas, sabe? Eu olho para mulheres como amiga, sabe? Nós não somos diferente disso, devemos ser sempre amigas uma das outras. Perfeito. Por que você faz o que você faz? Porque eu amo. Eu amo ver o brilho no olho da pessoa. Você termina o seu trabalho, você olha, você vê a pessoa emocionada, um brilho, né? Tem pessoas que chegam a chorar, né? De feliz. Nossa, isso para mim não tem preço. É uma coisa assim que eu me sinto realizada. Se eu tiver que fazer um cabelo ou tiver que viajar, eu prefiro fazer o cabelo. Porque para mim não é trabalho, para mim é uma satisfação profissional, assim. E realmente eu amo o que eu faço. É prazeroso, sim. É prazeroso quando você ama o que você faz. É igual, assim, às vezes no curso de maquiagem, quando termina, a pessoa dá aquele... É um suspiro, olha nisso. Meu Deus, como assim? É bom, né? Que delícia, é muito bom, é delicioso.
Bom, meninas, e é exatamente por isso que eu faço a cúpula. Pela sensação, né, que a gente gera, pela resposta que a gente gera, e mais importante é a sensação que nós sentimos em nós, né, de estarmos fazendo algo a mais para o mundo. E uma palavra para hoje, gratidão, né? O mundo ele se tornou mais belo por essa nossa conversa, eu tenho certeza. Gratidão a quem assistiu até aqui. Nós somos gratas pela vida de cada uma de vocês e nos vemos nos eventos da Cúpula, nos vemos nas plataformas digitais e o nosso compromisso é realmente uma fortalecer a outra, porque o feminino vai curar o mundo. Fiquem com Deus e até a próxima semana.